Bem-vindo, esse é o Conecta Agro, o podcast do Grupo Agronelli. Eu sou Renato Costa, diretor comercial de operações, e nós estamos voltando aqui com uma nova temporada do nosso programa. É muito bom estar aqui com vocês e hoje eu tenho uma presença especial aqui que vai me ajudar a falar um pouco sobre suplementação e nutrientes na nossa saúde, na saúde humana. Eu estou aqui hoje com o Dr. João Abraão, docente, professor associado e pesquisador da Universidade Estadual de São Paulo. O doutor, ele faz parte do departamento de ortopedia e anestesia. E é um prazer estar aqui com você hoje, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é uma honra poder estar aqui, principalmente numa firma que é de um grande amigo meu, Sim. o Paulinelli, que é um amigo de longa data, há mais de 50 anos. Então é bom ver tudo tão organizado e até onde ele chegou, e a gente fica orgulhoso de ter um amigo como esse. Astuto, persistente e um admirador também da suplementação, tanto da agricultura, da planta, quanto da saúde humana, né? Com certeza. E é uma pessoa voltada, inclusive, para o agro, e o que a gente vê no Paulinelli é a preocupação dele sempre com o meio ambiente. Sim. Isso é muito importante. Pensar numa pessoa que hoje ainda existe gente que pense assim, né? Cuidar do ambiente para que ele continue, seja perene, né? Doutor, da onde que vem a paixão pela medicina? Bom, a paixão pela medicina veio porque, primeiro, pelos meus pais, né? Ah, Meu pai sempre falava que medicina é um sacerdócio. Eu não entendia muito bem sacerdócio naquela época, né? Depois que ele me explicou melhor que a gente tinha oportunidade de fazer pelos outros, fazer o bem, fazer o bem. sem estar sempre preocupado com a parte financeira. Então ele sempre falou: primeiro você atende o paciente. Se vai ter algum retorno, ótimo. Se não tiver, tudo bem. Deus está sempre recompensando. Fazendo Então, meu bem. pai tinha um pensamento assim cristão muito fervoroso. Então, isso levou tanto o meu irmão, né, o doutor Djalma Antônio Abrão, que é médico em Uberaba, tanto levou meu irmão como eu segui os passos do meu irmão também na medicina. E na época também influenciou muito, porque a faculdade de Uberaba, a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, era FMTM, a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, na verdade, era uma das mais respeitadas no Brasil. Olha, Então, era uma honra poder tá, entrar numa faculdade como essa, né? E sim. como estava, é uma faculdade pública e Dentro da cidade. dentro da cidade, e meu pai também não tinha posses, era um funcionário do Banco do Brasil, então a gente tinha que ir pelo lado mais Aproveitar fácil e o lado melhor, né? E eu as escolhi a oportunidades. medicina por aí. Mas é interessante essa analogia com o sacerdócio, né? Porque geralmente o paciente vem quando ele precisa de uma orientação médica, mas ele precisa de uma palavra de conforto também, né? Naquele momento da doença, do problema. Com certeza, principalmente eu já atendi em postinhos da prefeitura, é muito interessante. Muitas vezes o paciente ele quer ter uma hora de conversa. Né? Eu já tive paciente que abriu a bolsa e mostrou uma série de receitas, falou: doutor, eu não comprei nenhum dos medicamentos que o senhor receitou Receitou? porque eu não tinha dinheiro. Né? Mas a senhora volta aqui, eu volto para conversar, eu gosto de conversar. Conversar. Então eu vinha realmente para ter um É conforto. uma Eu acho que a palavra. gente tem que olhar o paciente como o lado fraco da relação e sempre dar a mão Sim. para ele, Ser humano, né? Ser técnico e ser humano, né? ser humano. E entrando nesse lado da suplementação, das vitaminas, eu vejo que o mundo está indo muito por esse caminho hoje em dia, né? Tem essa onda de suplementar, olhar as vitaminas, os nutrientes que você precisa para o teu corpo, né? Até de uma maneira preventiva. E qual que é a importância de suplementar para a saúde humana? É muito interessante porque a nossa alimentação ela vem piorando dia a dia. Hoje os enlatados,
os embutidos que são um veneno para a nossa saúde, né? Processados. Então, o que a gente vê é que tem piorado muito. Esses elementos embutidos não têm nenhuma vitamina. A vitamina, ela não é algo que existe em grande quantidade no organismo, mas ela funciona como um enzima. O que é um enzima? Digamos, é um acelerador. Ele não faz, mas ele empurra toda aquela química para se organizar e se formar algum elemento, né? Então, ele torna-se indispensável é, para a progressão do nosso metabolismo. O que a gente vê muito é quando nós usamos qualquer elemento químico na nossa alimentação, nós estamos muitas vezes adicionando, não o elemento em si, mas adicionando uma resposta importante no organismo. Olha, Hoje nós vemos a suplementação como sendo algo necessário para a boa sobrevivência. Agora, uma coisa que nós temos que ter sempre em mente, que a suplementação, Renata, ela tem que ser feita preventivamente. Não aquela suplementação, hoje eu estou com a cartilagem ruim, eu vou tomar alguma coisa para resolver o problema da minha recompor. cartilagem. Eu vou tomar o colágeno 2 e tal. Não, não é esse o problema. Já foi. Aí O já colágeno tipo 2 eu tinha que ter tomado antes da cartilagem começar a se a degradar. desgastar. Na verdade, nós temos dois tipos de colágeno. Tá. O colágeno tipo 1, que fica ligado aos ossos, nós temos também na matéria do subcutâneo, está ligado às fibras, e nós temos o colágeno tipo 2, que está mais ligado à cartilagem. Então, por exemplo, o colágeno tipo 1, ele te dá a força daqueles tendões, é o colágeno tipo 1. O subcutâneo nosso, a nossa pele, a pele do jovem está sempre com atenção boa devido ao colágeno tipo 1. Agora, o colágeno tipo 2 está ali no disco intervertebral. O que ele faz? Ele aguenta pressão. Enquanto o colágeno tipo 1 é de estiramento, o outro é de pressão. Né? À medida que o colágeno tipo 2 vai acabando, o meu joelho vai ficando ruim. Já vai batendo osso com osso, como a gente Vai fala. batendo osso com osso. Então, as articulações vão piorando. Então, o suplemento tem que vir desde a infância Enquanto você não precisa. até a idade adulta. Não adianta você tomar. O suplemento não foi feito para curar, ele foi feito para prevenir. Perfeito. E essa é a minha segunda pergunta, né? A partir de quando? O senhor já respondeu parte, é preventivo, mas a partir de quando uma pessoa tem que começar a se preocupar com essa suplementação de nutrientes? Na verdade, o que a gente tem que preocupar é com alguns íons. Por exemplo, o flúor. Se faz muita propaganda, flúor, ótimo para o esmalte dentário, é uma maravilha, sim, mas até os 2 anos de idade eu posso causar até alterações no esmalte, inclusive manchas brancas nos dentes, em função do uso do flúor. Então, o flúor não pode ser usado assim, à vontade, né, em demasia, que nós podemos provocar, inclusive, algumas doenças, até intoxicação pelo flúor em recém-natos, em crianças até 2 anos. Então, a suplementação ela tem que ser orientada. Não é eu chegar, vou comprar suplemento, porque esse suplemento lá da farmácia eu vou comprar e vou começar a tomar. Porque eu vi no TikTok. Exatamente, exatamente. O que a gente vê é que hoje a mídia é muito forte, né? O Instagram tá aí, o TikTok e todos, quer dizer, a pessoa vê ali, ainda mais com a inteligência artificial agora, nem o que você vê você pode acreditar. É uma realidade. É. É isso. Quer dizer, a inteligência artificial veio colocar até o que a gente vê, você vê elementos
tanto para o bem como para o mal, a inteligência artificial tem sido usada Sim. muito hoje. Hoje você pode até causar uma briga aí de casal, que eu posso colocar uma mulher maravilhosa perto de você, Renato, Sim. e tudo vai parecer que é Até você verdade. provar. Até O, pro... o próprio Paulinelli esses dias me mandou um vídeo de um médico falando, né? E ele falando sobre algumas coisas, né, da saúde. Eu falei, Paulinelli, esse médico não existe, é uma inteligência artificial, né? Hoje ainda você É, consegue perceber nuances do que é real, não é? Daqui a alguns meses a gente já não vai mais conseguir. não, não, eu acredito que não, porque a sintetização da voz humana já está sendo feita com facilidade. Por exemplo, alguém te telefona e você fica, alô, não sei o quê, e Tá conversa, e gravando. fala, quem está falando? Eu vou pegando o timbre da sua voz e na inteligência artificial eu posso montar você falando uma série de bobagens. É E isso. que você em nenhum momento falou isso. É isso. Não acreditar nas redes sociais para começar a se medicar, né? Mesmo que É verdade. preventivamente. É como, por exemplo, eu uso muito a inteligência artificial para pesquisa. Por Tá. quê? Porque ela me facilita. Então, eu peço para ela, vou pesquisar alguma coisa da sílica, por exemplo, Uhum. eu posso pedir para ela. Ela me dá uma série de artigos. O que que eu faço? Eu pego os artigos que ela sugeriu e vejo que alguns não existem. Certo. Alguns Vai não na fonte, existem. né? Vamos na fonte, você lê o que está na fonte e aí você interpreta. Se você souber usar a inteligência artificial, ela é um auxiliar É rápido. fantástico. Por exemplo, eu escrevi um texto. Eu peço para ela, formata para o British Journal of Anesthesia. Maravilha. Coloca nas. No instante, ela formata em menos de um Exato, minuto, na Renato. BNT, Quer dizer, isso é exatamente. ótimo para mim. Formata a referência estilo Vancouver. Ela, na hora, faz isso para É mim. isso. Quer dizer, Mas você tem que ter um crivo em cima eu dela. tenho que ter o crivo, porque o que a gente brinca muito com inteligência artificial é que às vezes ela alucina. É, Ela fala coisas coerentes só para manter a coerência. E exato. usa um raciocínio coerente, tentando te convencer, e nada daquilo é verdade. Eu vi um vídeo mesmo de um rapaz perguntando para uma inteligência artificial, né? É, eu tenho um lavar rápido a 50 metros de casa. Eu preciso lavar meu carro. Você acha que eu devo ir a pé ou de carro? Aí a inteligência falou, não, 50 metros está muito próximo, você pode ir a pé. Então, ela vai te dar um caminho, mas a gente tem que ter um crivo É ali, verdade. se aquilo ali tem realmente coerência, É né? verdade. E, Agora tá havendo na sociedade médica, inclusive, uma equipe estudando a inteligência artificial e vai criar normas para o uso da inteligência artificial. Inclusive, o importante. MEC está preocupado com isso, porque é uma série de artigos que não existem, né? Sim, Os elementos que eles falam que pesquisaram não não existe. existem, e você acaba fazendo um artigo maravilhoso que é só uma utopia. Aquilo ali você Muito bem escrito, muito bem escrito, mas não bem tem feito, fundamento. perfeito tecnicamente e comprovam uma mentira. Exato. A gente está entrando numa era que tem que ter cada vez mais senso e conteúdo técnico, né? Técnico. Você poder analisar aquilo, porque o texto, a dissertação, o vídeo vai vir muito bonito, mas o senso crítico e a capacidade técnica, conhecimento é cada vez mais importante no mundo de hoje, né? Muito importante. Verdade. E o doutor começou a falar de silício, né? E uma dúvida que paira no ar sobre silício e sílica. Qual que é essa diferença para... Renato, essa pergunta é muito importante, porque eu acho que é a partir daí que a gente começa a entender. E o povo, como é que nós conhecemos o silício? Nós conhecemos o silício é o elemento químico. A sílica é o dióxido de silício, certo? É o dióxido de composto? silício. Então, o silício, aquele indivíduo teve intoxicação pelo silício. Foi aí que nós começamos a conhecer o silício. Tá.
trabalhava, por exemplo, numa mina e de quartzo e teve a inalação do silício. A inalação do silício é terrível para o organismo. Pela... Ela pode causar uma pneumonite importante com consequências graves para o organismo. Então, o silício não foi feito para ser inalado, Inalado. ele foi feito para ser ingerido. Mas, mesmo assim, o único que é absorvido no organismo é o ortossilícico, Tá. que é um silício já trabalhado no organismo. Certo? Esse ortossilício, ele é absorvido, inclusive no intestino, ele trabalha diminuindo a absorção do alumínio, que a gente vai ver mais para frente, é importante, né? Perfeito. Eu acho que primeira coisa, todos nós temos que saber, silício é um elemento químico encontrado na natureza em abundância Sim. e que, se inalado, causa doença. A outra coisa é a sílica, se ingerida, ela vai trazer benefício para o organismo, Para a saúde. para a saúde. E a Interessante. gente pode depois detalhar como isso acontece, com certeza. Maravilha. O doutor falou um pouco sobre solubilidade. Eu lembrei das palestrinhas que eu fazia para produtor rural lá em Campo Mourão, no Paraná. E a gente estava falando lá em 2008, 2009, a gente estava falando sobre solubilidade. E era uma coisa difícil de explicar para o produtor rural naquele momento o que era solubilidade. E aí eu fazia analogias, né? Sempre interessante. Falava assim, olha, se eu colocar uma picanha congelada na tua frente, você não consegue comer, ela está insolúvel para nós, né? Você vai olhar, vai querer, mas você não consegue, ela tem que estar preparada, tem que estar solúvel, né? E isso fazia os produtores entenderem melhor o que era um fertilizante solúvel que a planta conseguia absorver e um fertilizante que você vai colocar na terra e a planta ela não tem capacidade de levar aquilo para dentro, né? Dela. É interessante. Não, é interessante porque você vê, tem muitos produtos aí que mostram sílica, por exemplo. Uhum, sim. Mas aquela sílica é usada apenas para dar consistência a determinados alimentos. Essa sílica, ela vai entrar no organismo e vai ser Vai sair. eliminada da mesma forma que entrou. O corpo não tem capacidade Não de tem. transformar ela em algo positivo. Se você não tiver a hidratação dessa sílica, Tá. formando SiOH4, né? Aí sim, esse Composto. SiOH4 ele vai ser absorvido e vai atuar, inclusive, como coenzima lá junto no colágeno. E Perfeito. aquele colágeno que vai para a pele, unhas, cabelos, para os ossos, para a parte cardiovascular, Tá. onde nós temos colágeno. Por que a gente fala em colágeno? Nós falamos em colágeno porque, à medida que a gente vai ficando mais velho, o que vai acontecendo com a gente? Nós vamos ter, por exemplo, a parede arterial nossa, que ela é bem elástica, normalmente, ela passa a ser mais rígida, porque vai perdendo o colágeno. Perfeito. Então o colágeno vai se calcificando e eu vou ter artérias mais duras. Com isso, o coração começa a bater com mais força, Dificuldade. mais dificuldade. E a pressão começa a subir. Perfeito. Então, um idoso que você pega com a pressão 13/8, ele, com certeza, quando jovem, ele tinha 11/7. Tá. Por quê? Porque ele tinha vasos mais Dilatados, complacentes, dilatáveis. que eram mais sensíveis à pressão. Esses outros vasos são rígidos, como se fosse um cano de PVC. Ele está rígido. Não é tão, vamos falar, ela é elástico numa palavra popular. Porque não é todo mundo que sabe, os médicos sim, mas o leigo não sabe, mas nós temos um coração que é uma bomba. Quando ele joga para dentro da maior artéria, que é a aorta, essa artéria se dilata e depois se contrai também. Nessa contração, ela vai me dar
a segunda pressão, que é a diastólica, Uhum. entendeu? Tá. Então, essa pressão diastólica que a gente fala, a minha pressão é 12/8. O 8 é a diastólica. Diastólica. E ela começa a subir. É a compressão da aorta. Normalmente porque a aorta vai se calcificando. Então, aí que vem a prevenção, o uso de elementos como a sílica. Ah, existe comprovação que a sílica previne o infarto? Não, isso é exagero. Eu tenho Tá. medo dos exageros, entendeu? Sim. Não tem nenhum trabalho na literatura falando em prevenção direta. Mas existe trabalho na literatura, trabalhos observacionais, com muitos centros, mostrando que existe sim uma menor incidência de infarto em quem tem uma ingestão de De sílica. sílica pela formação do colágeno para Formação, melhorar a manutenção rigidez dos desse órgãos, para colágeno. diminuir a rigidez dos órgãos e das paredes. Exatamente. Interessante. Exatamente. E além dessa produção de colágeno, a sílica, ela tem outras funções dentro do corpo humano? Não, é muito interessante, porque a sílica atua até nas células embrionárias ósseas, os osteoblastos, que ela ajuda na formação e na fixação do cálcio, Tá. né? Porque o que acontece com o Nos idoso? ossos, doutor? Nos Nos ossos. ossos, Fixação nos de ossos. cálcio nos ossos. Nos ossos. Interessante. Então, por exemplo, tem um trabalho muito interessante feito na Inglaterra em que eles mostraram que os pacientes que usaram sílica, a cicatrização das fraturas, né, Tá. ela se dava mais rapidamente do que quem não usava sílica. O que a gente nota, algumas populações, até populações não indígenas, mas são aqueles elementos que vivem em Originários. uma determinada região, que usam sílica e tem muita sílica na água, eles têm uma saúde diferente daqueles Tá. pacientes, daquelas pessoas, povos de outras regiões que não têm sílica. Interessante. Né? Olha aí, uma recomposição de parede celular óssea. Exatamente. Além dos ossos, atua principalmente o tecido conectivo. O que é o tecido conectivo? O tecido conectivo, digamos, é a matéria, é a argamassa de toda a nossa construção, Perfeito. certo? Esse é o tecido conectivo. O tecido conectivo, quando você vê uma pele de um paciente, se você dá um pinçamento na pele e você solta, aquela pele volta normalmente, porque o tecido conectivo está bem formado, entendeu? Então, à medida que o paciente vai ficando, vai perdendo esse tecido conectivo com a idade, ele vai formando rugas, Sim. ele vai tendo a pele mais frouxa. Flácida vai Quer perder a dizer, elasticidade. essa flacidez, né? Existem alguns autores até publicaram alguma coisa sobre a menopausa, né? Tá. Vi aqui falando sobre a sílica, relação sílica-menopausa. Menopausa. Na verdade, eu fui atrás disso, Tá. porque é interessante, né? O pessoal pergunta, eu fui atrás, né? Eu gosto muito de pesquisar, então E a menopausa é um grande problema para as mulheres, né? Elas tentam evitar e postergar isso ao mas máximo. aí que tá. Depois que a mulher menopausou, a sílica não vai ter tanto influência. Não. Tem que ser na pré-menopausa. Tem que ser antes. Tem que ser Preventivo. preventivo. Tá. Inclusive tem trabalhos, muitos trabalhos sobre isso, em que se mostra. Eu até vou te deixar uma relação de referências. Não, já tô com os trabalhos aqui. Se alguém perguntar, você vai ter as referências. Eu coloquei uma meta para mim. Eu preciso ser mais conhecedor de silício e sílica do que o Paulinelli. Eu falei, agora eu vou, porque ele é um grande estudioso desse nutriente. E eu estou estudando praticamente uma pesquisa por semana. Comecei na agricultura, mas em algum momento eu já vou para a saúde humana também. Mas é interessante como a planta e o ser humano, eles têm semelhanças muito interessantes na parte
fisiologia, né, e uso dos nutrientes. É um ser vivo, né? É um ser A vivo. planta é um ser vivo. E é interessante que eu falo que muito Deus ele tem de um conhecimento, uma capacidade maravilhosa, porque você tem nutrientes que são benéficos para o ser humano e são tóxicos para siderurgia, para aciaria, e elementos que para eles são positivos, para nós somos tóxicos, né? Então, o É, alumínio para eles é muito importante, para a saúde humana e para a planta é um problema. O fósforo para nós, né? É uma bateria, uma energia para nós, formação de ATP na planta, e para siderurgia eles têm equipamentos de desfosforização, tirar o fósforo. Então, como o mundo ele está em equilíbrio, né? Aquilo que serve uhum. aqui não serve aqui e vice-versa. É Não, é impressionante interessante, essa. Renato. Alguns íons, como por exemplo o ferro. O ferro já está bem estabelecido. O Sim, ferro, a ausência de ferro, vai cair a hemoglobina e tal. sim, É, o zinco também, na são parte principalmente do importantes. sistema nervoso. Então, esses dois íons já estão mais ou menos estabelecidos. O iodo também estabelecido, mas Sim, para o silício ainda não tem. A pesquisa ainda não chegou. A no síndrome nível. da ausência de silício, a hipossilicemia, isso não Sim, existe ainda não ainda. chegou Ainda não chegou nesse nessa ponto. Se maturidade. chegar no futuro, acredito que sim, né? Eu acho que aí todo mundo vai ser obrigado a usar Estudar o silício, repor ortossilício, silício. o ortossilício, É, porque eu acredito que isso vai ser uma saída, inclusive para pacientes que têm Alzheimer, hoje já se sim. receita o Mas, silício. mas eu quero voltar um pouco na menopausa, doutor. Acabei cortando o doutor nessa questão da silício, sílica e menopausa. E acho que se a gente não falar disso, as mulheres vão reclamar muito, né? Porque é um tema que para elas é muito É, sensível. infelizmente, o sexo masculino tem mais, o sexo feminino tem mais osteoporose do que Sim, o sexo masculino. Isso tem uma série de fatores, tanto o fator muscular, atividade física. Hoje não, hoje as mulheres estão fazendo muita já praticam atividade física, mais. até mais do que os homens. Mas na pré-menopausa, o silício é muito importante na fixação do cálcio nos ossos. Então, essa Interessante. fixação do cálcio nos ossos, ela é importante para que o osso se torne mais resistente, Perfeito. certo? Então, e isso tem que ser feito preventivamente, porque depois que a menopausa se instala, os hormônios são diminuídos, a retenção de cálcio diminui. Por isso Ah, que se faz muita reposição de cálcio. E eu não estou falando que a sílica vai substituir a vitamina D, a vitamina C de forma alguma. são Eu complementares. acho que são complementares. Uhum. A sílica vai ajudar a absorção de vitamina D e vai ajudar também na fixação do cálcio. Perfeito. Certo? Então é dessa forma que ela age. Agora, as mulheres hoje estão vendo aí cosméticos, né? Então, Sim, vai chegando aos 40, 45, é já claro, ela, começa. ela quer manter a pele lisinha, e isso vai ser feito com sílica. É sílica que tem nesses nutrientes, nesses Sílica que compostos. consegue manter esse, digamos, o colágeno Essa íntegro. elasticidade. Então, essa elasticidade, existe um trabalho interessante. As mulheres tomaram por 50 semanas, não, desculpe, são 5 meses, mais ou menos, Tá, 5 meses, elas tomaram 10 miligramas por quilo de sílica, 10 miligramas, desculpe, por quilo não, 10 miligramas por dia tá. de De sílica sílica. durante 5 meses. Tá. As mulheres que tomaram 10 miligramas de sílica por dia por 5 meses foram avaliadas, o outro grupo não tomou sílica. Tá. No Então se controle. mediu a elasticidade da pele. A elasticidade da pele era muito melhor
naquelas mulheres que tomaram sílica do que daquelas que não tomaram Em sílica. 5 meses já houve resposta. 5 meses com 10 miligramas. 10 miligramas. Não é nem o que eu aconselho. Pela literatura, Tá. hoje está mais ou menos fixado 20 miligramas por dia de sílica, não de silício. 20 miligramas por dia. O ortossilícico, o ácido ortossilícico, vai dar um pouco menos, 8, talvez 8, 9 Perfeito. miligramas. Perfeito. Entendeu? Mas isso é o que se recomenda hoje em termos de sílica. Haja visto que, por exemplo, se você pegar algumas águas na Inglaterra, Na Europa na Europa, é muito conhecido. lá eles falam do silício na água. Aqui no Brasil não é cultural. Ninguém sabe nada do silício. O silício só apareceu no caso da pneumonite química pelo silício. Aí ele O apareceu. lado negativo da só a parte aspiração. negativa. Mas a parte positiva ainda não é cultural. Sim. O único nicho que pesquisa silício para valer é a cosmética. É a dermatologia. A dermatologia, sim, está bem ligada ao silício, está preocupada com o subcutâneo, está preocupada com a pele, com a aparência. E hoje você pode pegar qualquer creme de pele aí, tem silício. Tem silício. E a gente estava falando, né, doutor, antes do podcast, que na agricultura existem poucos grupos mundiais de estudo de nutriente. E o silício tem um grupo, assim como o magnésio, existe um grupo estudando esse nutriente, né? Então, isso já demonstra o quanto a gente ainda precisa conhecer dele. Mas resumindo, então, na menopausa, a mulher durante a menopausa, ela perde muito cálcio dos ossos, por isso depois vem a osteoporose. E aí, esse silício preventivo é interessante da menopausa para você não perder tanto cálcio. Mesmo antes, a mulher, talvez com seus 30 anos de idade, deveria já começar Suplementar. a usar a água com silício. Com silício. Não é difícil. Silício não tem só na água. Sim. Na água tem na banana, na maçã, Alimentos com silício. né? Inclusive existe uma frase em inglês, one apple a day, put your doctor away. Né? É Quer isso dizer, mesmo. uma maçã por dia você não vai mais ao Evita o médico, né? Então, por quê? Porque a maçã tem muito silício, a banana tem muito silício. Então, são esses alimentos que podem suprir. Agora, até a gente não pode divulgar muito, mas onde tem muito silício, se você pegar a casca da cevada, por exemplo, 20% dela é É silício. silício. Então, pessoal, não vou estimular, porque a cerveja, se você tomar 1 litro de cerveja Tem por silício dia, ali você dentro. está repondo o silício diário. Vai ter alguns outros problemas, mas o Só silício tem tá outros reposto. problemas, mas o silício estaria reposto, né? Interessante. E o doutor estava falando do alumínio, né? Essa relação silício-alumínio no corpo, que existem algumas observações. Como que eles estão relacionados? Ó, o alumínio e o silício, o problema é muito interessante. São dois dois elementos químicos, Sim. né, muito próximos. Então, o silício, ele normalmente neutraliza o alumínio. Tá. Ele neutraliza a absorção do alumínio. Então, você quando usa o silício, a absorção do alumínio que existe em muitos alimentos e tudo isso que, inclusive, hoje até as nutricionistas recomendam que você nunca use um copo de alumínio, né? Já estão olhando para esse Na caminho. minha época, sempre tinha um copo de alumínio. Já, a água ficava geladinha? Bem geladinha. É isso aí. Hoje não estão abominando o copo de alumínio, porque realmente o alumínio, ele no sistema nervoso central, ele é tóxico. Tá. Ele é tóxico. Olha aí, mais uma relação na planta, né? Na É, planta também, a planta é. evita o alumínio. O corpo deveria Exatamente. evitar também. Então, essa relação de você ter que ingerir o silício é muito importante. Agora, então eu vou pegar, não vou comprar nada, eu vou pegar o quartzo, fazer um pó de quartzo, colocar na água e vou tomar. Não vai resolver. Não absorve nem 5%. Insolubilidade. É Não insolúvel. absorve. Então, é o que a gente falou, se ele não se transformar em ortossilício,
ele não vai ser absorvido pelo organismo. Então você pode amanhã ingerir uma grande quantidade de areia De areia. e Acho você que a não vai areia ter não nada, vai adiantar. não vai adiantar. E o silício no corpo humano, ele se observa, ou existe pesquisas que ele ajuda a neutralizar o alumínio. São observações ainda, não tem. Acho, não existe uma. Existe em animais, fica mais fácil, né? Você Sim. pega um ratinho, você pesquisa ali, você pode fazer, mas no ser humano, a maioria dos trabalhos são observacionais. Né? Tá. Existe trabalho também prospectivo, randomizado, com placebo controlado, com o uso do silício. Existe sim. Agora, o que eu notei que falta na literatura são trabalhos com mais de 5 anos de, Testes. de testes, né? Tá. Até 5 anos tem bastante trabalho, mas depois de cinco Continuar. anos eu não sei qual é o resultado. Por isso que a gente não pode fazer eh, afirmações, seriam até afirmações irresponsáveis, né? Sim. Dizendo ó, que isso já está feito e é uma lei. Não é, não é. O silício, a gente sabe que é um elemento quase ideal, né? Digamos que você tem elementos essenciais e elementos quase Tá. essenciais, Sim. seria o silício no nosso organismo. E a gente vê que a literatura está se, desde 2010, 2008, que o pessoal tem estudado bastante, né? Porque depois que surgiu o problema do alumínio, começou também o estudo do silício. Tá. Então, hoje o silício está Interessante. sendo estudado porque é algo que é bastante comum, né? Barato, né? Sim. Você tem nos alimentos, você tem Formas de. a casca do arroz, por exemplo. O arroz é Sim. extremamente rico É, em silício. ele demanda muito silício. A cevada, extremamente rica em silício, tudo isso leva. É claro, cevada pode ter glúten também. Então, aqueles que têm problema de colo irritável não vão ter que correr aí da cevada. Mas Procurar outro então tem meio. outras formas nas frutas, na água, Sim. nos E o alimentos. doutor estava falando um pouco das águas europeias, né? Que elas conseguem ter um valor maior quando são ricas em silício, é isso? Sim, tem água europeia, principalmente na Inglaterra, que tem 31 miligramas por litro de silício. Tá. Quer dizer, você tomou uma garrafinha, não precisa mais que isso. Está suplementado de silício. É suplementar de silício. Quer dizer, a cultura do silício na Europa já é mais ou menos estabelecida. O pessoal já sabe da importância. No Brasil, que ninguém sabe nem o que é o silício direito. Mas eu acho que aí a Cabe a responsabilidade nós, é sua, né, cabe Renato? a Você nós tem que falarmos desse divulgar, nutriente, né? exatamente, tem que E como eu disse, divulgar. eu estou estudando muito na agricultura e como o silício, ele é na agricultura um nutriente multifuncional, porque a quantidade de benefícios que ele tem para saúde da planta, principalmente, mas além de saúde da planta, de evitar pragas, né? Ele consegue fazer uma lavoura mais sadia e ele consegue formar uma proteção na epiderme da planta que a lagarta não consegue nem mastigar. Ela tem dificuldade de mastigar e aí a lagarta vai para outra lavoura, né? Mas fora isso, ele tem uma função no solo de disponibilizar mais fósforo, ele tem função, que a gente fala de estresse, né? Estresse por seca, a planta ela consegue superar mais. Ah, uma condição de solo melhor, um solo mais saudável para a planta conseguir ter ali a nutrição de outros elementos. É bem interessante. E no corpo, o doutor trouxe aí, né? Evitar alumínio, uma melhor elasticidade da pele, uma melhor elasticidade das paredes. É interessante como esse nutriente consegue ter várias funções dentro do corpo e da planta. E o doutor falou da água europeia, né? Tem 32, a água Porto Real tem 24. É uma dose também bastante elevada quando a gente compara com outras águas, né? E é um bom momento de fazer essa suplementação do silício tomando água, né? Não tem nada mais saudável no planeta do que a ingestão E é de interessante que você pega, normalmente,
as águas nacionais, não Não aparece se o fala de silício. Não silício. se fala. Muitas vezes elas, às vezes até tem silício, mas não se fala do Isso, silício. benefício. O benefício é interessante. E um outro nutriente que eu queria trazer atenção um pouco aqui, que esse já está se falando mais, né? A gente já houve nutricionistas discutindo sobre eles, é o magnésio, né? Qual que é a importância para o magnésio e como suplementar o magnésio na nossa saúde? Na verdade, o magnésio, ele existe numa pequena quantidade. A gente calcula no sangue 2 miligramas, 2 2 mil miligramas equivalente por por litro litro, de por sangue. litro de sangue. É muito pouco, né? É muito Ah, pouco. Mas o magnésio, ele é um cofator. Se você tiver baixo, o que que vai acontecer? A contração muscular vai estar alterada, né? E toda, contração, cãibra, é isso? você pode ter muita cãibra, Bexiga. Tá. entendeu? O que acontece que o magnésio é extremamente importante na manutenção da estabilidade do nosso metabolismo. Tá. Você começa a ter o paciente com menos magnésio, ele começa a ficar um pouco mais sonolento, o metabolismo dele cai. Muitas vezes você pensa que um paciente está hipotiroideu, quer dizer, a tireoide vai mal, e na verdade é o magnésio que está mal controlado. Quer dizer, o magnésio hoje é bastante estudado e tem uma grande importância na saúde humana, Tá, né? tá. Na saúde humana. Eu acho que o que nós temos que fazer é tentar repor o magnésio com aqueles alimentos que não são os alimentos mais, digamos que, mais saborosos. Mas, por exemplo, você come um brócolis, esses alimentos verdes, geralmente tem grande quantidade de magnésio e repõem bem a Repõe. sua necessidade. Acho que a correria do dia a dia acaba as pessoas fugindo desse alimento que precisa ser preparado e acaba não consumindo, né, doutor? A maioria dos pacientes, o ser humano, de uma maneira geral, na correria, pega ali um sanduíche que não tem nada de De importante, nutriente. nada de nutriente, um sanduíche, uma Coca-Cola e sai e resolveu o problema do almoço. Matou a fome. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. A correria do dia a dia. E a Sim. tendência é piorar, né? Porque o tempo, com a informação tão rápida, Sim. nós precisamos correr atrás da informação. Antigamente, você mandava uma carta, a carta levava uma semana para Demorava. chegar, você tinha um tempão para E não responder. tinha nem ansiedade, né? A É, crise de ansiedade não esperar. tinha ansiedade. Hoje a ansiedade se tornou o mal do século. Exatamente. É o mal do século. E eu vejo que se fala muito em várias formas de magnésio hoje. Treonato e outras, sulfato de magnésio. O que realmente é absorvido pelo corpo, doutor? O que realmente vai fazer O essa. que mais se usa é o sulfato de magnésio, né? Sulfato de Que é o magnésio. mais usado. Tá. Inclusive na parte intestinal ele é importante, na mucosa intestinal. Então, o sulfato de magnésio tem sido muito usado. E o sulfato de magnésio também, ele, ele diminui as dores musculares, como, por exemplo, os pacientes que estão tomando esses medicamentos para o colesterol, Tá. a atorvastatina e etc. Essas estatinas da vida, Aham. eles tomam esse medicamento e começam a ter câimbras, dores musculares. Quem vai ajudar nisso daí? O magnésio. Magnésio. O magnésio. Interessante. O magnésio ajuda, né, em diminuir, não vou dizer que abole, diminui. Hoje, eu te falo francamente, eu uso o magnésio até em anestesia. Por quê? Analgésico. 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 Ele dá uma sensação de alívio. No período pós-operatório, você tem muito menos dor, entendeu? Então, ele é um bloqueador NMDA, que a gente chama, é um bloqueador do sistema nervoso central também. Então, o magnésio hoje é o íon digamos, é o íon do momento. Do momento. E espero que o silício seja o íon
também do próximo momento. do próximo momento. Eu vou fazendo as analogias com a agricultura aqui. O magnésio, ele tem também na planta várias funções, mas uma questão muito importante é que ela é molécula central da fotossíntese. Ele está na estrutura da fotossíntese. Então, sem magnésio, a planta não consegue praticamente sobreviver, né? Fazer a fotossíntese e gerar proteína para ela. Planta sem magnésio tem muito abortamento de folha de frutos, né? Então, o café, ele dá muitas flores, só que o nível de abortamento, o índice de abortamento é muito grande com a falta de magnésio. Então, você precisa suplementar para deixar aquele café ali, a laranja. Então, plantas deficientes de magnésio produzem muito menos, porque ela faz menos fotossíntese e ela aborta muitas flores, né? Que vai se transformar. A fotossíntese na planta está para a nossa respiração no ser Respiração, humano. perfeito, é Né? isso aí. É isso Então, aí. mais ou menos isso. Se a planta não tem magnésio, ela não respira. Ela não respira. Ela respira com dificuldades, né? Exatamente, com dificuldade. Para o ser humano, podemos falar da mesma maneira. Da mesma forma. E tem uma questão na agricultura que é a relação cálcio-magnésio. Cálcio-magnésio-potássio, mas cálcio-magnésio se fala muito, né? Os produtores procuram uma boa relação que está vinculado à absorção desses nutrientes. Se eles estão em desequilíbrio, a planta não consegue absorver na quantidade perfeita de magnésio e de cálcio. Tem alguma relação para o corpo humano entre cálcio e magnésio também? Na verdade, o problema que a gente vê aí é a eletropositividade ou eletronegatividade de cada elemento químico. Certo, À sim. medida que você tem cálcio, o cálcio é eletropositivo, o magnésio também é bivalente, os dois são bivalentes. Sim. Então existe quase que uma competição. A nossa membrana Para a celular, planta, exatamente isso, competição. a nossa membrana celular, ela digamos, ela dá pouca passagem a íons ativos. Então, normalmente, um íon tem que se ligar, às vezes, a uma proteína ou a uma outra molécula, se tornar neutro para poder passar pela membrana. Né? Então, o que a gente vê, por exemplo, se você tem uma quantidade de íons, você acaba acumulando esses íons no intestino e eles não são absorvidos. Eles só serão absorvidos de uma forma ativa, isto é, gastando o que a gente chama de ATP. São aqueles íons, são canais iônicos de potássio que são responsivos à energia. Então, você tem que gastar energia para conseguir colocar íon para dentro do organismo. Então, normalmente, isso despende muita energia e, com isso, acaba tendo uma impropriedade na absorção. Né? Maravilha, maravilha. E a gente vem colocando na água, né? A gente lançou há pouco tempo a água Porto Real adicionada de sais, que entra com cálcio e magnésio, né? Porque a gente tem observado muito, doutor, essa deficiência da nutrição desses nutrientes, né? Na saúde humana, pela correria, né? Então, a gente vem tentando, ela tem sílica, ela é rica em sílica, né? E a gente falou, olha, vamos adicionar cálcio e magnésio nela também para poder, no dia a dia, você pelo menos está tomando água ali e repondo esses nutrientes, né? Daqui a uns dias vocês vão adicionar vitamina D, né? Vitamina D também é importante, né? Qualquer nutricionista que você vai hoje fala, né? Você está faltando vitamina D. Mesmo com a condição solar que a gente tem aqui no Brasil, a gente ainda é deficiente, né? Não, você vê, a vitamina D, antigamente você tinha 20 miligramas por decilitro, tava ok, né? Hoje não, hoje você chega com 20 miligramas, o nutricionista, o nutrologista já fala, não, tá pouco, você tem que ir a 30, 35 e tal. Quer dizer, eles querem uma quantidade maior de vitamina D para você envelhecer menos. Você vê que hoje você tem pessoas aí com 90 anos que têm vida saudável. Né? E aspecto, né? Fisionomia, se É assusta. impressionante, pô. Antigamente você tinha um indivíduo morria com 50 anos. 50 anos já era idoso, morria, já estava se preparando, aposentado, já estava se preparando para
Já, para ser na essência. e na década de 70 tinha até a música, né? Não confio em ninguém com mais de 30 Com mais de anos. 30 anos. Você imagina. É. Hoje, 30 anos, o indivíduo nem se casou ainda. Tá. Então nem saiu da casa dos pais. Nem saiu da casa Isso, dos pais. mas isso é bom, é bom. Doutor, eu quero agradecer demais a vinda do doutor aqui. Venha mais vezes para a gente falar de mais nutrientes, para a gente falar dessa gama e da prevenção, né? O quanto é importante para. Eu acho que a mulher ela tem mais isso dentro dela, mas o homem ainda tem medo de ir ao médico e fazer uma boa saúde preventiva. Ainda existe no homem aquele machismo, né? O machão, ele. Ou Isso, eu medo acho de que, descobrir eu algo. acho que isso vem da época do faroeste, né? Ou Então, medo de descobrir algo. medo de descobrir. Eu não vou no médico e quem procura acha. O homem não vai no urologista, né? Você vê, até hoje ainda tem gente que morre de metástase de câncer de próstata porque não verificou Não verificou. um câncer no início, né? O homem é mais arredio a procurar médico. Eu acho que isso é normal, eu acho que é hormonal, é hormonal. É importante. Mas eu acredito que a prevenção ela vem junto com a educação. Enquanto o Brasil não investir pesado em educação, nós não vamos ter a prevenção junto. Sim. Porque a prevenção vem da educação. Né? Eu só estou usando a sílica porque eu me eduquei para Estudou. isso. Se eu não tivesse me educado, não usaria. Então, eu acho que esse país nosso está precisando investir muito pesado em educação, ter um povo mais culto, um Sim. povo que leia, não só leia o Instagram, o YouTube, mas leia mesmo, Absorva né? conteúdo. Para poder ter mais conteúdo, para poder criar, né? E eu acredito que no futuro nós vamos ter a água vai ser disputada qual tem mais sílica e eu vou pegar a que tem mais sílica, que tem o pH, porque a gente tem Mais que saber equilibrado. diferenciar o que é uma água boa de uma água ruim. Você olha uma embalagem, aquela embalagem que você já vê que é uma embalagem pouco resistente, você vê uma água um pouco turva, você vê um acabamento de rótulo mal feito, você vê que não tem uma inspeção da Anvisa, Sim. né? São águas que são feitas de forma, quer dizer, você faz um poço artesiano e porque você tem um poço artesiano você pode produzir água. Não é bem assim, né? O que tem ali dentro, né? O que tem ali dentro? Eu acho que no futuro nós vamos ter a água sendo disputada pelo conteúdo. É. pH, por exemplo, ninguém sabe o que é pH, né? O pH nosso, do nosso organismo, é 7. Sim. Então a água tem que estar próximo de 7, um pouco a mais, um pouco a menos, mas ela tem que estar Tem que em estar torno de 7. Você em pega equilíbrio a com o água nosso com sangue. 5,5, 6 de pH. Essa água é um veneno, você está tomando ácido. É. Abaixo de 7 é Desequilibrando teu ácido, corpo. acima de 7 é alcalino. Sim. E nós temos que estar em torno de 7. De Né? 7. Não mudar muito a nossa fisiologia, né? Eu acho que a gente roda, roda, roda e cai na educação. Né? Nós somos do tempo, né? Somos do tempo que a gente bebia água no bar, chegava pro dono do bar e falou, dá uma água, ele enchia ali na torneira e bebia, né? Acho que e quando saiu a água mineral, eu era criança ainda e eu pensei muito nisso, né? Nós vamos vender água, mas a cada dia a gente está vendo que a água ela é função básica da hidratação do nosso corpo, mas ela é um belo veículo para nutrientes, né? Ela é um bom caminho para você repor esses nutrientes para a saúde humana também, né? Com certeza, com certeza. E a gente está ficando cada vez mais atento. Poucas pessoas ainda olham o rótulo da água para ver o que tem ali dentro, né? Qual que é o pH, se tem sílica, sódio, né? Qual que é o nível de sódio da água, magnésio e tudo mais. Mas eu acho que as pessoas aos poucos vão se conscientizando e cabe a nós, né? A gente faz parte desse processo educacional, né? De levar a educação, levar o conhecimento para a população, né, doutor? É verdade. E para finalizar, eu gostaria muito de agradecer e quero cumprimentar o grupo Agronelli. Muito Eu estou obrigado. impressionado como vocês são sérios, né? E a gente vê a forma como tudo aqui é abordado.
conhecendo o Obrigado. Paulinelli, eu não esperava nada diferente. Não Fazer o esperava prazer. nada diferente. Mas isso comprova que os sonhos dele se realizam Sim, aqui. Por isso que ele é tão entusiasmado sim. com a Com a empresa empresa. Agronélia. E essa água de vocês também, com esse pH ligeiramente alcalino e com a quantidade de sílica que tem, eu acho que ela está no caminho certo para a gente ter uma água saudável aí para frente. Obrigado. Temos que levar ela para o Brasil inteiro, né? Levar essa água, fazer ela caminhar. A Ribeirão Preto já Já tem, tem, já São tem, Paulo já já tem. tem, Belo Horizonte, estamos chegando, estamos testando e entrando nesses mercados, mas levar a saúde para o consumidor brasileiro e que a água, além de hidratar, seja um belo veículo para a saúde humana, né? Que as pessoas Com façam o exame de certeza. sangue e o médico cada vez dá esse sinal positivo aí. Obrigado. Exatamente. Obrigado, doutor, mais uma vez. É um prazer tê-lo aqui e de novo, né? Venha mais vezes, vai ser uma satisfação Muito ter obrigado. aqui conosco. Ser muito honrado de ter sido convidado Então, a aqui. cada Muito pesquisa, a obrigado. cada estudo, né? Manda mensagem para nós, fala, tem coisa nova para mostrar, que vai ser um prazer Eu quero, trazer para a audiência. quero avisar que eu deixo com você todas as referências daquilo que a gente Sim, conversou, né? Porque tudo que eu falei aqui foi baseado em pesquisas que eu fiz, seja em PubMed, na Health.com e outros sites que a gente procurou. E está tudo baseado em maravilha. revistas importantes, principalmente a revista Science, que é uma revista respeitada Sim, mundialmente. mundialmente. Vamos deixar nas referências dos nossos vídeos, né, do que quando a gente publicar, a gente trazer essas referências para as pessoas que querem saber mais Isso é buscarem. importante, isso é Sim, importante porque senão fica uma coisa só palavras, palavras. Você tem que mostrar onde que está a lógica de a tudo que se base. fala. Muito obrigado, doutor. E para vocês que ficaram conosco até agora, obrigado mais uma vez e nos vemos no nosso próximo episódio do Conecta Agro. Até mais, pessoal.